Pessoal, vocês perceberam que o outro vídeo parou na metade, porque o programa simplesmente fechou. Ainda bem que eu consegui salvar, então não foi prejuízo. Essa vida de profissional enfermeiro e profissional youtuber não está sendo fácil. A gente tem que se virar nos 30. Então, continuando o nosso assunto, eu vou falar um pouco sobre distúrbio de deglutição, tá? Quando eu falo de distúrbio de deglutição, é uma situação em que eu não consigo engolir. E eu não vou conseguir engolir por conta de alguma outra patologia associada. Então, se eu tenho algum tipo de tumor, tumor de boca, tumor de garganta, eu não consigo fazer essa deglutição. E não é algo muito raro. Entre 10 pessoas, 6 desenvolvem algum tipo de distúrbio de deglutição. E quem pode fazer essa avaliação e a gente pode encaminhar esse paciente para esse profissional também é um otorrino. Ele também consegue fazer uma avaliação mais criteriosa desses distúrbios de deglutição. Algo que precisa ficar claro sobre distúrbios de deglutição é que ele não é considerado uma patologia isolada, tá? Então, geralmente o distúrbio de deglutição é um sintoma de outra patologia. Então, quando eu tenho algum tipo de patologia específica, um câncer de garganta, tá? Eu não vou conseguir deglutir, não vou conseguir engolir. Então, esse meu distúrbio de deglutição, ele vem decorrente dessa situação tumoral que eu apresento, tá? Então, isso precisa ficar claro, que o distúrbio de deglutição, ele sempre vem associado a outras patologias, tá? Agora, para falar de uma, de uma situação que com certeza todo mundo já passou uma vez na vida, que é a famosa otite. A otite, ela é uma infecção, tá? No ouvido. Então, sempre que a gente fala de otite, é infecção de ouvido. É mais comum a infecção de ouvido em criança, tá? Em adulto, a gente quase não vê otite. Porém, tem algumas situações, puxando brasa para o nosso assado da enfermagem, que causa muito otite em adulto, que é o compartilhamento do esteto. Pessoal, o esteto que a gente utiliza para fazer a ausculta pulmonar, para fazer aferição de pressão arterial, esse esteto, ele é de uso individual. Eu preciso ter o meu. E não é isso que a gente enxerga na nossa prática. A gente enxerga, às vezes, um esteto na unidade para todos os colaboradores utilizarem o mesmo esteto. Não pode. Até posso passar um algodão com álcool nesse esteto, tá? Mas nem sempre vai ser eficaz. Então, a otite em adulto profissional que trabalha na enfermagem, é muito ligada ao compartilhamento de esteto. Porque se eu tenho uma otite e eu utilizo o esteto e deixo lá, não faço asepsia, tá? Deixo pendurado lá na unidade. Vai chegar o meu colega e vai pegar o esteto e vai utilizar. Bom, se eu tenho algum tipo de Streptococcus, tá? Que é uma bactéria que a gente sabe que ela é resistente. Bom, eu estou com uma infecção no meu ouvido e é Streptococcus. Vai passar para o meu colega. O meu colega pode desenvolver uma otite por conta desse compartilhamento de esteto, tá? Mas se falando de otite, a gente tem 3 tipos de otite, que eu vou compartilhar a tela para explicar para vocês melhor. Aqui. Então, para falar de otite, a gente tem 3 tipos, tá, pessoal? A gente tem a otite média. A otite média, ela é uma infecção no ouvido médio. Então, sempre que eu falo de otite média, a infecção ela vai estar nessa região aqui, ó. Ó. Então, otite média
é uma infecção no ouvido médio, que é essa região aqui. Quando eu falo de otite externa, a otite externa, a infecção, ela vai do canal do ouvido até o tímpano. Então, aqui é a parte externa da nossa orelha, tá? Então, essa infecção, ela vai por esse canal até o tímpano, que é essa região aqui. Então, quando a infecção, ela está localizada nessa região aqui, a gente chama ela de otite externa. Bom, agora se falando de otite interna. A otite interna, ela é uma infecção grave, porque ela afeta o ouvido interno. Então, é a região mais profunda do ouvido. Então, essa infecção, ela é mais complicada e ela é grave e ela é bem difícil de tratar, tá? Então, se falando de otite, nós temos 3 tipos. A otite média, que é no ouvido médio. A otite externa, que é do canal do ouvido até o tímpano. E a otite interna, que é a mais grave, que é no ouvido interno, nessa região aqui. Se falando de otite, a gente pode classificar essas otites em otite crônica ou otite aguda. O que vai diferenciar esses 2 tipos de otite? A otite crônica, ela dura mais de um mês, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar de otite crônica, ela dura mais de um mês. E essa duração de mais de um mês são com sintomas presentes. Então, é dor a mais de um mês, tá? Configura como otite crônica. Agora, uma otite aguda. A otite aguda, ela dura até 2 semanas, tá? Vocês viram que o interfone tocou na metade da minha aula, né? Então, eu vou esperar alguém atender, que aí a gente continua. Ó, atenderam. Viu? Acontece no meio da aula que o interfone toque, tá? Então, só para finalizar essa parte de doenças otorrinolaringológicas, só para contextualizar, então, que a gente tem 2 tipos de otite, tá? A otite crônica, que ela dura mais de um mês, e a otite aguda, que ela dura até 2 semanas. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Eu vou liberar para vocês também uns exercícios para fortalecer esse conhecimento que a gente construiu nessa semana. Pessoal, antes de terminar a aula, tem um livro que eu sempre leio, tá? Todos os dias eu leio um trecho desse livro, daí eu leio ele de manhã, daí hoje eu acordei e pensei, tive essa ideia assim eu vou ler durante a minha aula de tarde que eu vou gravar para os meus alunos. E é um livrinho que eu acho muito legal, o nome dele é Minutos de Sabedoria. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Minutos de Sabedoria é um livro bem legal que traz algumas mensagens motivacionais, e aí eu resolvi ler hoje na aula, no final da nossa aula. Eu vou abrir em qualquer página, tá? Não sei qual página vai ser, vou abrir e vou ler. Vamos lá, então. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Então, essa mensagem eu deixo para finalizar a nossa aula, que sirva como motivação para a gente seguir em frente nessa função toda, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente vai se falando. E o que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, certo? Obrigado, gurizada.